Boa noite, amigos. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo. Vamos dirigir os nossos pensamentos ao nosso salão Irmão Áureo, como se lá estivéssemos com a assistência de todos aqueles nossos mentores queridos. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. O tema foi abordado durante este mês de junho por 4 companheiros, a Andréia, Jamira, o Márcio e o Américo. Todos eles exploraram aspectos diversos que Kardec comentou a respeito, partindo da afirmação de Jesus de dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O dom de curar, as preces, a prece também como um ato mediúnico, tudo foi devidamente abordado pelos nossos companheiros. Lembro-me ainda que o Márcio abordou a questão dos médiuns que fracassam nas suas missões, que deixam de cumprir as tarefas a que se comprometeram no mundo espiritual, e se referindo inclusive ao livro Mensageiros de André Luiz. Nós nada teríamos que acrescentar a esse capítulo, mas estudar o Evangelho sempre é muito bom. Nós pudéssemos estudá-lo várias vezes no dia, seria muito bom. Mas hoje vamos fazer uma abordagem procurando nos apoiar no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é o maior tratado sobre mediunidade que foi escrito na história da humanidade. Antes de Kardec, algumas tentativas existiram no sentido de falar sobre esse dom, escrever sobre esse dom. Mas Kardec foi quem conseguiu estabelecer um rigor científico ao tratar do tema e se aprofundar de uma maneira tal que, a partir de O Livro dos Médiuns, a humanidade pôde exercer os dons mediúnicos com absoluta segurança, retirando aquele tom de misticismo, de mistério até então existente. Neste livro extraordinário, publicado em janeiro de 1861, Allan Kardec discorre sobre o assunto em 36 capítulos, dos quais poderíamos destacar, assim, em rápidas pinceladas, do laboratório do mundo invisível, falando sobre a criação dos espíritos, da natureza das comunicações, chamando a nossa atenção para as comunicações frívolas, grosseiras, falsas, e as comunicações instrutivas, sérias. Allan Kardec nos fala dos médiuns, do desenvolvimento da mediunidade, do papel que os médiuns exercem nas comunicações, da influência moral do médium. Fala ainda Allan Kardec da influência do meio, da mediunidade nos animais, da obsessão, identidade dos espíritos, das evocações, perguntas que se podem fazer aos espíritos. Então, Kardec se preocupou com todos os detalhes a respeito da mediunidade. E nós vamos, então,
rever algumas expressões do próprio Kardec neste capítulo que nós estamos encerrando o seu estudo hoje e buscarmos alguma coisa que ele nos disse em O Livro dos Médiuns. Kardec nos fala no capítulo do Evangelho que os médiuns receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos. Com que objetivo? Os objetivos. Vejam só como Kardec buscou destacar esses objetivos. Instruir os homens, mostrar-lhes o caminho do bem, conduzi-los à fé. Nós vimos que o capítulo começa com a afirmação de Jesus: curai os enfermos, expulsai os espíritos, mas Kardec procurou destacar estes aspectos da condução à fé, de mostrar o caminho do bem e especialmente de instruir os homens, porque esse, de fato, é o grande objetivo, a grande mensagem do Evangelho de Jesus, é fazer com que nós cresçamos espiritualmente. Hoje, inclusive, revendo uma passagem do livro Paulo e Estevão, há pouco citado pelo Edilson, bati os olhos naquela passagem em que Paulo de Tarso se propõe a levar o Evangelho aos gentios. E ele começa a argumentar com Barnabé para mostrar a necessidade de levar o Evangelho àquele povo. E Barnabé argumentava que na casa do caminho havia muito trabalho, havia muitos enfermos, muitas pessoas famintas a serem alimentadas, muitos doentes a serem socorridos. E Paulo falou para ele: mas Barnabé, a mensagem do Cristo é que vai curar a humanidade. E nós precisamos levar essa mensagem. E eu anotei textualmente esta afirmação de Paulo: sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Vejam só, sempre houve e haverão corpos enfermos na terra. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. E aí Paulo completa: se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Vejam só a visão de Paulo de Tarso e vejam como Kardec puxa esse espírito do ensinamento do Cristo. E eles completam, né? O Kardec completa que a mediunidade foi dada não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. E acrescentou: visto que não são frutos de suas concepções, nem de seus trabalhos pessoais, mas dos espíritos. E para afastar qualquer vaidade mediúnica de qualquer um de nós, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, item 227, os espíritos disseram: o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento. Um instrumento. E vejam só que Erasto e Timóteo, que foram companheiros de Paulo e colaboraram com ele, com Kardec, na codificação, acrescentam: quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais com os elementos que eles nos fornecem. E isto à sua revelia. O
O papel deles, médiuns, é de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto a outro da Terra. Vejam só, as nossas amigas que estudaram o Evangelho anteriormente este mês, elas ressaltaram a necessidade do estudo para que o médium possa exercer a sua atribuição de uma forma efetiva. E vejam só, Kardec nos colocando que os espíritos utilizam o nosso arquivo mental. Se não houver nada nesse arquivo mental, com certeza os espíritos terão dificuldade. A vontade divina, observa Allan Kardec, quer que a luz das verdades espirituais chegue a todos e que os mais pobres não fiquem dela privados porque não podem pagar, né? Vejam só que a mediunidade é para todos. Agora, algumas pessoas podem questionar, mas existem pessoas que demonstram não fazer jus a essa mediunidade porque utilizam mal a mediunidade. Aí Kardec observa o seguinte para nós lá no livro dos Médiuns, também no capítulo 20. Em primeiro lugar, ele nos fala que a faculdade mediúnica, propriamente dita, ela se radica no organismo, ela independe do moral. O moral vai fazer diferença na utilização que fizermos dessa mediunidade. Mas os espíritos acrescentam, se há pessoas indignas que a possuem e que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Foi a pergunta. E o próprio Espírito respondeu. Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Então, quando recebemos o dom da mediunidade, é para o benefício do nosso progresso, é para que nós nos utilizemos bem da mediunidade para que possamos progredir. E a Kardec acrescenta, os espíritos superiores sentem repulsa por tudo que é de interesse egoístico. E nos falam ainda, afastam-se daqueles que cobram pelo exercício da mediunidade. Vejam só, afastam-se daqueles que cobram pelo exercício da mediunidade. Aí, no livro dos Médiuns, no capítulo 20, que estamos utilizando muito, os espíritos nos falam na questão da afinidade. Afinidade essa que nós, médiuns, estamos na obrigação permanente de conquistar. Nos falam o seguinte, os bons têm afinidade com os bons, e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. E acrescentam ainda, onde, porém, a influência moral do médium se faz sentir realmente, é quando ele substitui, pelas que lhe são pessoais, as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir, e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que, de boa fé, julga resultarem de uma comunicação intuitiva. E os espíritos dizem de uma forma textual. Riscar-se sem piedade toda palavra, toda frase equívoca e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar ou o que a doutrina já ensinou. Vejam só, queridos
amigos, queridos companheiros médiuns, que somos todos nós, a responsabilidade que nos é colocada diante do exercício da mediunidade. A condição para se ter a benevolência dos bons espíritos: humildade, devotamento, abnegação. E Kardec prossegue fazendo uma abordagem a respeito do que pode acontecer com o médium se ele atrair para junto de si espíritos inferiores. Não sendo escrupulosos, sempre acorrem, prontos a responder ao que lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Vejam só que risco se corre quando a mediunidade é exercida sem estar sob a ótica do Evangelho de Jesus e sob a orientação científica que Kardec nos fornece no Livro dos Médiuns. E lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 17, os Espíritos nos disseram: espíritos não faltam, que outra coisa não desejam senão comunicar-se, e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vêm grupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos. Vejam só, queridos irmãos, como Kardec nos muniu, aclarou o nosso caminho, como ele fala lá na introdução do Livro dos Médiuns, que o objetivo da obra é aclarar o caminho daqueles que pretendem estabelecer contato com os espíritos, estabelecer intercâmbio. E o capítulo nos fala de uma forma bastante incisiva: a mediunidade não é uma profissão, porque é uma faculdade móvel, fugidia, fonte incerta de recursos. Ninguém pode querer achar que a mediunidade, está sempre à disposição. Pode faltar no momento exato. E os Espíritos nos falam, nesse mesmo capítulo 17 do Livro dos Médiuns, o seguinte: podemos abandoná-lo, quem é o médium, podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos. Vejam só, queridos companheiros, não é propriedade como talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho. Depende do concurso dos espíritos. Quem pode garantir que espírito tal estará tal hora, tal dia, dando consultas? Ninguém pode garantir. E Kardec, então, nos deixa um alerta: aquele que carece do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Menos na mediunidade. Procure recurso em qualquer parte. E, finalmente, nos fala que a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E para concluirmos, queridos amigos, esse nosso rápido estudo de hoje sobre o tema mediunidade, que foi tão bem estudado pelos nossos companheiros em reuniões passadas, vamos ler uma página de Emmanuel, recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, e é o prefácio do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva.
A mensagem foi recebida no dia 21/10/1958 em Pedro Leopoldo. E Emmanuel nos fala, nesta mensagem, fazendo uma comparação da mediunidade com uma cachoeira. Sim, meu amigo, observa a cachoeira que surge aos teus olhos. É um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. Revela a glória da natureza. Destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais amplos, é indispensável que a engenharia compareça, disciplinando-lhe a força. É então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso. Assim também é a mediunidade. Como a queda d'água pode nascer em qualquer parte, mas é patrimônio exclusivo, não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. Só então se erige em fonte contínua de ensinamento e socorro, consolação e bênção. Estudemo-la, pois, sob as diretrizes kardecianas que nos traçam seguro caminho para o Cristo de Deus, através da revivescência do Evangelho simples e puro, a fim de que a mediunidade e médiuns se coloquem realmente a serviço da sublimação espiritual. E com estas palavras de Emmanuel, queridos amigos, que a paz do Mestre Jesus possa continuar com todos nós. Assim seja.